Salve galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês aí sobre Cartola FC, né? Um vídeo de atualização da rodada 20 do Cartola, né? E vamos lá, galera, vamos entrar aqui no site, né? Que a gente tem utilizado aí para mostrar para vocês os prováveis, né? Vamos entrar aqui. Esse site ele vem sendo bem utilizado, né, galera, pelos cartoleiros aí, né, para mostrar os prováveis times, né, aí que vão estar em campo aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Os 20 clubes, né, aí que estão disputando o Brasileirão. E aqui nós temos os confrontos, né? Antes de dar para vocês aqui a escalação do Cartola, galera, eu quero mostrar aqui os elencos, né? Os confrontos. Eu vou mostrar os confrontos, depois eu vou dar a dica dos laterais que eu acredito que eu não dei no vídeo passado, né? De dicas lá, né? De esboço e dicas do time, né? Porque eu dei três opções, né? De jogadores por cada posição. E eu não lembro se eu deixei a, a dica do lateral, né? Então eu vou dar a dica do lateral aqui. Mas primeiro eu vou mostrar os confrontos para vocês. Fluminense, Fortaleza, Ceará e Bragantino, Vitória e Juventude, Sport e São Paulo, Corinthians e Bahia, Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Flamengo, Botafogo e Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro, galera. Esses são os confrontos, né? E os times prováveis aí, né? Eu quero deixar aqui para vocês os três laterais. De dicas, né, para escalar aí para vocês, né, para vocês escalarem. Então eu quero deixar aqui o William para pontuar, o Giai também para pontuar. E como uma aposta, galera, eu quero deixar para vocês aqui o Dieguinho do Ceará, né? Ele que vai enfrentar o time do Bragantino, né? E ele joga como volante, né? E no Cartola ele tá como lateral. Então eu quero deixar aí o Dieguinho, que é um jogador que vem desarmando bastante, né? Então, como aposta, eu vou deixar ele aí pra vocês. Se quiserem optar aí por um lateral diferente, né? Tá aí o Dieguinho, né, galera? Então aqui
eu vou dar dica de todas as posições novamente, galera, para poder, né, como é vídeo de atualização, então para não ficar incompleto, né, vamos falar de todas as posições aqui. No gol, eu quero deixar com vocês aí para pontuar, né, com defesas. No gol, eu quero deixar para vocês o Gabriel Brazão do Santos, né? Ele que ganhou a posição, né? Tanto que agora o João Paulo vai jogar no Bahia, né? Inclusive já até está lá em Salvador, né? Para assinar com o Bahia. Então, o Gabriel Brazão segue titular no Santos aí, né? E é o nosso goleiro aí de dicas aí, né? Para pontuação. Gabriel Brazão é um, né? O segundo goleiro aí para pontuar com defesas é o Rossi do Flamengo, né? Ele que vem fazendo bastante defesas aí pelo Flamengo, né? E vai ter essa oportunidade novamente, né? É um jogo contra o Internacional. Inclusive o Flamengo enfrentou o Inter aí no meio de semana, né? Quarta-feira. E ganhou, né? De 1-0. Então, queremos escalar o Rossi aqui como dica, né? Dar o Rossi aí como dica para vocês escalarem, né? Opção, né? E terceiro goleiro como uma aposta, galera. Aí o Walter, né? Do Mirassol, né? Para quem tem um pouco menos de cartoleta também e tal, né? Ele não tá tão barato, mas também não tá tão caro, né? Então dá para entrar como uma aposta aí, né? Então, os nossos três goleiros, Gabriel Brazão, Rossi e Walter. Os nossos três laterais é o William, Giai e o Dieguinho do Ceará, né? O William do Cruzeiro, Giai do Palmeiras e o Dieguinho do Ceará. Agora vamos para os nossos três zagueiros, né? Que vamos indicar aqui para vocês. Segue aqui com o Wagner Leonardo, né? Como um dos zagueiros para pontuar com desarme, né? Vai ter oportunidade para isso. Aí temos aqui também o Ferrarese do São Paulo, né? Também para pontuar com desarme, pontuar alto. E como uma aposta, quero indicar para vocês o zagueiro aqui do time do Mirassol, galera. O Gêmeos, né? O Gêmeos aí, que não vem desarmando muito, né? Nas últimas rodadas. Aliás, umas 2, 3 rodadas para trás, ele não desarmou, né? Mas esse jogo contra o Cruzeiro, ele pode voltar a desarmar, né? Então, quero deixar ele como uma aposta, né? Aí, ele vinha sendo
indicado muito para pontuar alto, né? Com desarme. Mas agora vamos indicar ele como uma aposta, né? Pode ser que seja uma boa. Vamos estar indicando aqui os 3 meias, né? Do Palmeiras eu quero indicar o Maurício, né? Como um meia para pontuar alto. Do Flamengo eu quero indicar o Arrascaeta. E eu quero indicar para vocês também, galera, o Rodrigo Garro do Corinthians, tá? Aí como aposta vai entrar o Maurício, tá? O Maurício vai ser mais como uma aposta, né? O Arrascaeta e o Garro como pontuadores aí, tops, né? Mais alto aí. Pro ataque, eu quero indicar aqui para vocês o Samuel Lino do Flamengo. Samuel Lino, que é um atacante pelo lado esquerdo, dribla bastante, né? Tem média básica, é uma boa. Eu quero indicar também o Caio Jorge, né? Samuel Lino e Caio Jorge para pontuação alta. E como uma aposta aqui, galera, eu quero indicar o Chico da Costa, né? Que sempre vem fazendo seus golzinhos aí desde que chegou no Mirassol, né? Então, vamos para nossa dica bônus, né? Que nós demos aí na rodada passada, que é do técnico, né? Eu quero indicar para vocês aqui o técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro, né? Vai jogar contra o Mirassol. Quero indicar também o técnico do Santos, o Kleber Xavier, vai jogar contra o Vasco, mas como uma aposta, né? O Xavier do Santos, né? E o outro técnico para pontuar alto, eu quero indicar para vocês o Crespo do São Paulo, né? Então ficaria Crespo, Leonardo Jardim e o Xavier dos Santos, né? Então são essas as dicas, galera, que eu quero dar para vocês, né? Tem alguns jogadores que estão um pouco diferente do vídeo passado nas dicas, né? Mas é isso mesmo, galera. Vídeo de atualização, é isso. Muda algumas coisas, né? Então aqui já mostrei os elencos todos para vocês, os times prováveis. E vamos lá para nossa escalação, né? Para ver se a gente consegue deixar o vídeo um pouco mais curto, né? Então vamos lá. Vamos entrar aqui no Cartola, né? E vender o nosso time lá que a gente fez, né? Do esboço. E vamos fazer um novo time. Dessa vez como o time atualizado, né? Vamos fazer aqui o nosso time atualizado para essa rodada de número 20, né? E nós vamos ter aí confrontos difíceis, né? Nessas próximas 2 rodadas aí do Cartola, né? Então, primeiramente vamos pensar nesse confronto da rodada 20, né?
E passando esse confronto, a gente já começa a pensar no confronto da rodada 21, que também será uma rodada difícil, né? Antes de escalar, galera, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa... já entrou na lista dos times, né? Ia mostrar a nossa liga, mas depois eu mostro. Quando terminar de escalar, eu mostro. Então vamos lá. Escalar novamente aqui o time, né? Temos aqui o Samuel Lino, que é o mais caro, né? E fez 12 pontos. Temos Pedro, vamos com Caio Jorge. Nós vamos com Caio Jorge no nosso time, que tá desvalorizado, né? Confronto favorável, né? O Mirassol é um time teoricamente mais fraco que o Cruzeiro, né? Vamos ver aqui quem podemos escalar, né? Essa rodada. Talvez o Hulk seja uma boa, galera, para essa rodada, mas não sei, né? O Grêmio sempre toma gol e tal, né? O Hulk vem nos decepcionando alguns jogos, né? Cano, o Cano na última fez 19,20, né? Fez aí, acho que 2 gols, né? Tá voltando a fazer gol o Cano, né? O Borrelli tá em dúvida lá no aplicativo dos times prováveis, né? Então, aplicativo não, no site, né? Dos prováveis, que a gente viu agora, ele tá em dúvida lá com o Vitinho. Então não dá pra bancar um jogador em dúvida, né? Então vamos tá fazendo aqui o nosso time, né? Com Samuel Lino mesmo no ataque, né? Que é um ponta, né? É um ponta. Então vamos colocar ele. E o Hulk, galera. Vamos com Samuel Lino, Pedro... Não, Samuel Lino, Caio Jorge e Hulk, né? No nosso time. E aqui vamos com a Arrascaeta, Neymar e o Garro, né? Então a gente vai fazer um time bem caro aí, do meio para frente. Aí aqui a gente já vai fazer o nosso hack do goleiro, né? Vamos fazer o nosso hack aqui com o João Ricardo, né? Que não joga. Então a gente tira o provável, a gente faz o filtro e a gente põe aqui o João Ricardo, que não vai jogar, né? Tá, acredito que esteja lesionado, né? Então ele não vai atuar. Então vamos colocar aqui o nosso goleiro, que é o Gabriel Brazão dos Santos, né? Nosso goleiro aí para essa rodada vai ser o Brazão. E na lateral a gente vai
aqui na nossa lateral, vamos com o Dieguinho do Ceará, né? E vamos com o... Podemos pensar no Giai do Palmeiras, ou até mesmo no Natanael, mas o Natanael também está em dúvida, né? Lá no site dos prováveis, né? E no Cartola ele tá normal, né? Acho que no Cartola ele só vai sair se realmente ele não jogar, né? Então, enquanto tiver em dúvida, eles vão deixando aqui, né? Podemos fazer aquela nossa aposta com o Souza, né? Na lateral esquerda. Ele já tem ele já tem 20 desarmes, né? O Souza do Santos em 9 jogos, né? Bastante desarme, né? E vai jogar aí contra o Vasco, né? Que ataca bastante e perde muita bola, né? E o Vasco acho que não tem o Paulo Henrique nessa rodada, se eu não me engano, né? Aqui tá o Igor Vinícius, mas lá no provável tá o Mike, né, galera? Então não dá pra saber quem joga na lateral direita do Santos, né? Então aqui eu acho que na lateral esquerda do Cruzeiro vai jogar o Cauã, Cauã Prates, né? Bom, galera, eu acredito que o Paulo Henrique não joga, né? Então vai ser se ele não jogar, vai ser uma boa pro, pro Souza dos Santos, né? Ele não tá provável aqui, então eu acredito que ele não joga, né? A gente tava com o Giai no nosso time, no nosso esboço, né? Esboço. O Giai tá com 15 partidas, 35 desarmes, né? Seria uma boa. A gente colocou o Dieguinho do Ceará, né? O Dieguinho do Ceará, ele tá com quantos desarmes, né? Ele tá com 23 desarmes em 16 jogos, né? Ele tem bastante desarme, vai jogar contra um time que ataca bastante, né? O Bragantino. Então a gente vai escalar ele no nosso time. Ele faz a média, né? A pontuação dele é uma pontuação que não prejudica, né? Na pontuação dele, no geral, né? Então agora a gente tem um lateral aqui para decidir, né? Se a gente vai com o Souza ou vamos com o Giai, né? Indo com o Souza é uma aposta, indo com o Giai é para pontuar alto, né? E o jogo é mais difícil pro Palmeiras, né? Contra o Botafogo. A tendência é que ele pontue menos. Então vamos com o Souza, né? Do Santos. Aí a gente dobra o Santos aqui com o João, o Brasão, né? A gente dobra o Santos com o Brasão, que vai entrar ali quando o hack do goleiro for acionado, né? Então a gente vai com o Souza e Brasão. E
Vamos já colocar o nosso técnico, né? O técnico aqui a gente vai com o mais barato, né? Pra gente não perder cartoleta, pra gente não ficar sem escalar, né? Então vamos com o Carpini, né? Que interessante, né, galera? Ele era do Vitória e vai encontrar o seu ex-clube, né? Ele conhece bem o time do Vitória, né? Treinou o Vitória até poucas rodadas atrás, né? Então é isso, a gente tá com 7 cartoletas para 2 jogadores, né? Não sei se dá. Vamos tentar escalar aqui um zagueiro mais barato pra gente poder conseguir pôr o outro, né? Então é isso, galera. Vamos colocar aqui o Alter do Vitória, né? Que é o mais barato. A gente vai ficar sem reserva para zaga, mas também não tem como a gente colocar outro zagueiro, né? Então não dá, galera. Não dá. A gente vai ter que escalar alguém mais barato aqui. Principalmente, acho que no ataque, né? Tirar o Hulk. Vamos ter que tirar o Hulk pra gente poder escalar o zagueiro, né? Então vamos escalar um atacante mais barato, né? Que o Hulk. Daria pra gente ir com o Flaco, né? O Flaco que tá custando 9. O Hulk tá custando 14, né? É muita cartoleta. Dá pra fazer, a gente fazer aquela aposta, né? Com o Chico. Mas também dá pra gente pôr o Kaiser. Faz gol numas rodadas meio improváveis, né? Daria pra gente pôr o Coelho, né? Que é um jogador que também joga pelas pontas. No nosso time a gente tava com o Ryan, né? Mas como a gente agora pôs o Souza, então não é bom a gente manter o Ryan, né? No time do vídeo. A gente tava com o Ryan, né? Bom, galera, a gente vai ver aqui. Talvez eu coloque o Pedro Raul, né? Talvez eu coloque o Pedro Raul no meu time. Seria como uma aposta, né? O Pedro Raul. Para poder ir com 3 atacantes, né? Contra o Bragantino, né? Que sempre tá tomando gol. Bragantino. Então é isso, né? Aí a gente sobrou 13 cartoletas. E a gente não fica muito comprometido, né? No na nossa escalação. Então dá pra gente escalar zagueiro aí, né? Agora. Vamos tentar buscar um SG, galera.
Vamos tentar buscar um SG aqui. Quantos desarmes tem o Marlon? Né? Quantos desarmes aqui o Marlon do Ceará tem? 12 desarmes. 12 desarmes em 15 jogos. Pra zagueiro tá meio complicado, né, galera? Tá complicado. A gente não consegue achar um zagueiro seguro pra desarme, né? Ferrarese tá muito valorizado. Ala Franco também tá valorizado, mas fez 5 pontos. Os zagueiros do Corinthians não são confiáveis, né? Os do Flamengo são um pouco mais confiáveis, mas quando a gente escala Léo Ortiz, que imita Léo Pereira e vice-versa, né, galera? Então não dá pra gente ter uma ideia, né? Então vamos aqui com um zagueiro do Cruzeiro, né, que é o Villalba. É um pouco mais seguro, pelo menos em questão de desarme, né? Tem 23 em 16 jogos. Dá pra gente contar com ele aí. E tem o Fabrício Bruno, né, galera? Também. Que o Fabrício Bruno é um pouco mais caro, mas não dá pra escalar, né? Então depois do Villalba, a gente vai ter que. Já escalamos ali os dois zagueiros, né? Então é isso. Não, só escalamos um zagueiro, temos quantas cartoletas? 5. Né? Temos 5 cartoletas e daria para escalar do Maurício Lemos para baixo. Né? Como aí já tem jogador do Santos, não é legal. William Machado do Esporte pode ser que dê certo aqui, galera. 15 desarmes ele tem em 16 jogos, né? Então ele é um jogador que desarma, né? Não fez gol ainda, pode ser até que faça algum gol nessa rodada, né? Contra o Bragantino. O Bragantino toma gol direto. Temos o Gil também, né? Mas vamos aí com o William, né? William Machado. E é isso, galera. Vamos colocar aqui o capitão, né? Nosso capitão aqui vai ser o Caio Jorge. E é isso. Vamos estar salvando o time. Aí a gente volta aqui e vamos fazer o nosso reservas, né? Vamos fazer aqui as nossas reservas, né? Colocar aqui os reservas. Deixa eu tirar um jogador aqui, galera, porque aí eu consigo colocar todos os reservas juntos, né? Não preciso ficar voltando. Então vamos colocar o nosso atacante aqui de reserva. Depois eu ponho de volta o Souza ali. Tiquinho contra o Vasco. Ricardo Matias contra o Flamengo. Não. Derek Lacerda contra o São Paulo. Pode ser uma boa. Né? São Paulo sempre tomando uns gols. Né? Nem sempre tem segurado SG. Mesmo com Crespo. William José contra o Corinthians. Não sei. Keno não. Eduardo Sacha não. Faz tempo que não tá fazendo nada. Nuno Moreira não. Pedro Henrique talvez.
né? É um jogador que se movimenta mais no ataque do Ceará. Aí tem o Ramon Sousa, do Palmeiras. Tem o Galeano, que também às vezes surpreende. E é isso, galera. São esses jogadores que temos, né? O David vai jogar como referência, né? No Vasco. Bom, é meio difícil de escolher um reserva de luxo aqui, né? Pro ataque. Gabriel Veron, Juventude contra o Vitória. Pode ser uma boa. Guinegão, Corinthians. Bom, galera, mais barato que o Pedro Raul. Talvez o mais confiável seja o Pedro Henrique ou o Nuno Moreira, né? Mas eu vou arriscar no Derek Lacerda, galera, como atacante aqui, né? Aí pro meio a gente pode ir de Matheus Pereira, um Patrick, Barreal, Savarino. Vamos de Matheus Pereira, galera, no meio aqui, né? Como reserva de luxo. Aí ele vai como reserva de luxo, Matheus Pereira. Na zaga a gente tem Gil, Juninho, Edu, Gabriel Konsolsky, Gogemes, Juan Pérez, Santiago Mingo, Lucas Freitas, Wilker Angel e o Lucas Alter. Vou colocar aqui o Lucas Alter, né, na reserva. E é isso. Agora a gente coloca de volta aqui o Souza do Santos, né? A gente já faz aqui nossa confirmação. A gente volta. Volta pro campinho do Cartola para a gente colocar o nosso reserva para lateral, que vai ser o mais barato que o Souza, pode ser o Aguirre, né? Então aqui a gente já escalou, né, galera? Vamos voltar aqui para dar a escalação para vocês, né? Mostrar aqui para vocês o nosso time escalado, né? A gente corrigiu aqui também, né? Os jogadores que a gente tinha escalado, o Wilker Angel contra o Galo, né? A gente corrigiu. Agora tá certo. Estamos dobrando o Ceará, estamos dobrando o Santos, né? E colocando o zagueiro do Cruzeiro. Só não tô muito confiante com esse reserva do ataque, galera, que é o Derek Lacerda, né? Não tô muito confiante ainda em manter ele. Talvez eu mude, mas por enquanto vai ficar assim, tá?
nosso time ficou com João Ricardo fazendo o hack do goleiro. Vai entrar o Gabriel Brazão, né? Então vai ficar Gabriel Brazão, Dieguinho Souza, o Villalba e o William Machado, Arrascaeta, Neymar, Garro, Caio Jorge de capitão, Samuel Lino e o Pedro Raul. O técnico é o Carpini. E no banco aqui o Aguirre, Lucas Alter, o Matheus Pereira de reserva de luxo e o Derek Lacerda no ataque, né? Esse é o nosso time, né? Atualizado aí. E antes de encerrar o vídeo, galera, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa liga, né? Era para ter mostrado no início lá, né? Mas acabei indo pro time, né? Aqui os mais escalados, né? Neymar, o Caio Jorge e o Hulk, né? Que infelizmente nós tivemos que tirar o Hulk porque a gente não conseguiu escalar o zagueiro ali, então tivemos que mudar, né? Senão não ia ter cartoleta para escalar todo mundo. Aqui é a nossa liga, né? Primeiro colocado aí é o Sem Chance, né? Que apesar do nome, mas ele é um bom cartoleiro aí, né? 42 pontos aí, ó. O Água Santa tá em segundo, com 42 também. Mas aqui no geral, né? O geral é aqui do lado, que a liga é pontos corridos, né, galera? O Milit, né? 39 pontos, terceiro colocado. E o Mavericks é o quarto, né? Com 39. Além do Vírus do Bem aí, 36. E o de letra, fechando o G6 aí, com 36, né? Aqui nós estamos em 14º, com 27 pontos. Estamos empatados aqui com o Arsenal ou Seeds, né? Do Helder Souza, né? Que inclusive é meu parceiro aí, amigo, né? E vamos enfrentar ele aí na rodada 21, né? Quero mostrar para vocês aqui a tabela, né? Vamos enfrentar o de letra. Nessa rodada aí, a gente pega o de letra. Ou seja, o de letra ainda não escalou, mas provavelmente ele vai escalar, né? Aí tem ainda até o fim de semana, né? Para ele escalar. Então, tem tempo, né? Todo mundo aí com certeza vai escalar, né? Os seus times para essa rodada aí, né? Então é isso, galera. Os confrontos dessa rodada da liga são esses, né? E vamos com tudo, né? Para tentar aí esse triunfo, né? Aqui uma liga muito disputada, né? Essa liga, né? Então tá valendo muito a pena, galera. Tá valendo muito a pena jogar essa liga aqui, né? A liga mais concorrida que eu já joguei, né? Que eu já criei, inclusive. Então é isso, né? Tá valendo muito a pena. E tem aí mais um dia de
de prazo pra gente escalar, né? Então a gente vai dando uma olhadinha, quem sair dos prováveis, né? Teve jogo nessa quinta-feira aí, teve jogo, né? Então a gente precisa ver, né, os times como vai vir, né? Então é isso, galera. O vídeo é esse e boa mitada a todos. Até o próximo vídeo e valeu, galera. Tamo junto.